Alguém diz, mas como é que você pode dizer isso? Não é a pessoa que diz. É a Bíblia que diz. E se eu estou num certo procedimento, se eu não me converto naquele procedimento, a Bíblia diz que vai para o inferno. O que ele acabou de dizer aqui no Apocalipse? O que bebe, o que mente, o que prostitui, o que adultera, o idólatra, o feiticeiro, todos eles terão a sua parte no inferno. Então não é o homem que se diz. Se você vê uma pessoa que está nessas práticas e chegou a descer a sepultura deste jeito, quem tem conhecimento da Bíblia vai pensar o que? Foi para o céu? Foi para o inferno? Ou está num estado intermediário aí, que está dormindo, como alguém diz, agora sim fulano vai descansar? A Bíblia não diz isso. Vai começar, né? Né, minha? A Bíblia não diz isso, né, minha? Não, de fala disso. De fato, a Bíblia diz que nós seremos julgados diante de Deus segundo as nossas obras. Se foi obras boas, nós seremos julgados por elas. Se não, então lute. Foi o que eu disse semana passada aqui. Quem vai determinar o seu destino na eternidade é as suas ações, as suas condutas e os seus procedimentos nessa terra. Seja justo, honesto, ame o próximo, e você já estará fazendo alguma coisa para que os caminhos sejam abertos para a eternidade. O perfil do Cristo como rei. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, como nós vimos no versículo 16 de Apocalipse 19. Ele regerá as nações com vara de ferro, como está no versículo 15 de Apocalipse 19. E ninguém poderá resistir à plenitude de sua autoridade, representada nos muitos diademas que usa, 19 e 12 do Apocalipse. Este e outros traços de Jesus apontam para as diferenças gritantes entre ele e os demônios, ou os dominadores deste mundo tenebroso, contra os quais ele peleja e vencerá e julgará com justiça. Por que o mundo está do jeito que está? 1 Coríntios 4:4 diz: o príncipe deste mundo, ou Deus deste mundo, cegou a visão dos incrédulos. Quem é o príncipe deste mundo que a Bíblia está dizendo? 1 João capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz: o diabo está no mundo. 1 Jó capítulo 2, versículo 8 e capítulo 1, versículo 8, Deus pergunta: de onde vem Satanás? Satanás responde: de rodear a terra e passear por este mundo, ou vagar por este mundo. Está entendendo? A Bíblia diz também que o inferno foi feito para o diabo e toda a sua corja. O inferno é tão ruim, que nem o diabo quer ficar lá. Quando Jesus morreu, antes dele ressuscitar o terceiro dia, diz no Apocalipse que ele desceu até o inferno. Tomou a chave do inferno e o domínio da morte, da mundo e Satanás. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nem a chave do barraco dele, Satanás tem, que Jesus tomou. E o lugar é tão ruim, que lá ele não fica. A Bíblia diz que o reino dele é nos ares. Efésios capítulo 6, quando fala da batalha espiritual. Ele tem esse intento, como diz lá em Isaías 14, Ezequiel 28, ele teve esse intento de querer fazer maior do que Deus, querer botar o trono dele acima das estrelas, ser mais do que Deus, e Deus derrubou ele da posição que ele estava, e por isso agora ele montou o reino das trevas, ou se é que pode dizer que é reino, porque reino existe toda uma constituição para ser reino, e Satanás com toda a sua corja não tem característica de reino. Alguém chama ele de reino das trevas, mas a Bíblia não aponta isso. Está entendendo? Porque reino tem que ter uma certa categoria, um certo requisito para ser cumprido, para se transformar em reino. E se você for estudar essa questão na parte... Já começa porque o inimigo da nossa alma, ele é totalmente desorganizado, ele é totalmente desleixado. É por isso que a Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus com desleixo é digno de maldição. Maldito todo aquele que faz a minha obra com desleixo ou relaxadamente. Está entendendo?
No mundo antigo, quando os reis saíram à guerra, os vitoriosos voltaram trazendo consigo as coroas dos vencidos, indicando que o vencedor despojará o vencido da sua autoridade e soberania. Em Apocalipse 19, João viu Cristo tendo sobre a cabeça muitas coroas. Quando se trava a batalha de Jesus com a besta, ele já terá vencido muitos poderosos inimigos. Isto confere com as roupas sujas de sangue que ele usa. Não há nenhuma indicação de quem são os inimigos vencidos. Sabemos que Jesus os venceu e despojou a autoridade que tinha. Ou seja, desde o início, não é minha? Desde o início. Desde o início, né? Desde Gênesis capítulo 3, quando houve o primeiro embate de Deus com Satanás, porque Satanás, quando conseguiu fazer com que Eva cedesse a tentação e Adão, por sua vez, pensou que tinha vencido a Deus e a seu plano. Esse aqui é o nosso Deus cega. imediatamente lançou um projeto de salvação. Não é o nosso cego da Pisaf. De lá para cá, falando de guerra, assim, no plano terrestre, porque antes disso Jesus já começaram a vencer Satanás, quando Satanás tentou se levantar contra Deus e querer erguer o seu trono, e Deus mostrou para Satanás quem era Deus, né? Então, de lá para cá, Jesus, em toda a história bíblica, nunca amargou uma derrota para Satanás. Jesus e todos aqueles que confiou nele sempre agregaram vitória sobre vitória. Também pode ter sido por aí o porquê dessas muitas coroas na cabeça do Senhor Jesus, pelas vitórias que ele tinha tido contra os